Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Enquanto Eu Dirijo. E hoje o tema da nossa conversa é 11 anos de CLT versus 4 anos de autônomo. Eu vou deixar a minha opinião para vocês aqui do que o lado ruim da CLT, o lado bom, o lado ruim de ser autônomo e o lado bom também. E eu vou deixar para vocês a minha opinião do que eu prefiro, qual que é a minha opinião sobre esse assunto. O que eu quero falar com vocês? CLT, eu trabalhei 11 anos dentro de uma empresa. Era uma empresa grande, multinacional. Eu entrei lá com meus 18 anos e foi meu primeiro emprego, minha primeira experiência. O que eu tenho para falar com vocês é o seguinte, o que eu percebi durante esses 11 anos de trabalho. O lado ruim de ser CLT aqui no Brasil, eu não estou generalizando, porque existem muitas CLTs boas, existem muitas empresas boas, que pagam bem, que valorizam o funcionário, que a pessoa consegue prosperar, mas eu vou pôr a minha visão. Eu não estou falando que todas é assim, é a minha visão que eu tive. Lado ruim de se trabalhar de CLT, que eu passei. Primeiro, salário ruim. Salário ruim. Eu trabalhei 11 anos e eu saí em 11 anos na empresa. Eu fiz faculdade durante esse período. Sendo um bom funcionário, eu saí ganhando menos de 2 salários na época. Se eu não me engano, eu ganhava era 1,5 salário, um pouco mais do que isso, em 11 anos de empresa. Aí o pessoal vai falar, mas tem os benefícios e tudo. Tem, mas você não compra uma casa com um plano de saúde, você não paga a prestação do carro com um plano de academia, com uma cesta básica. Vocês estão me entendendo? Então, o salário baixo da CLT atrapalha muito o crescimento da gente. E o lado ruim da CLT é isso, o salário baixo. Segundo, falta de perspectiva de crescimento. Na CLT é um pouco difícil você crescer. Talvez eu não dei muita sorte, que eu formei em faculdade, ensino superior, tentei, mas desanimei e não esperei para ter esse tal do crescimento dentro da empresa, melhorar o salário, o cargo. E eu acredito, vocês dão a opinião de vocês, eu acredito que a falta de perspectiva de crescimento, porque eu demorei 11 anos para aumentar o meu salário, assim, vou te dar um exemplo de 30%, não sei se era isso, mas mais ou menos isso, é loucura. Então, a falta de perspectiva de crescimento da CLT é um negócio que a gente põe muito na balança hoje. E o terceiro é que eu me senti aprisionado na CLT. A gente com salário baixo, com falta de perspectiva e ainda preso como assim? Você tem que cumprir a sua carga horária, você não tem... Você, tipo, não pode falar com a sua família, eu vou pegar e vou tirar uns dias com a minha família. Não, você tem responsabilidade. E eu não acho isso ruim. Todos nós temos que ter responsabilidade. Mas a gente já ganha pouco, não tem perspectiva e ainda fica preso em um local. Eu acho esse ponto muito ruim da CLT. Agora, se a pessoa ela fica presa por um período ali na CLT, mas ela ganha bem, ela consegue ter perspectiva de vida, ela consegue juntar um dinheiro, investir, desfrutar desse valor, nesse ponto eu não acho ruim. Mas, para mim, não estava funcionando, não. E esses são os 3 lados ruins. Tem vários lados ruins quanto bons, mas eu separei só 3. Agora, o lado bom de ser CLT. Primeiro, a gente tem uma estabilidade. O que é essa estabilidade? É uma falsa estabilidade de que
você tem uma garantia de todo mês você ter aquele valor na sua conta. Você consegue se planejar, mesmo tendo pouco ou tendo muito. Você já tem planejamento. Por exemplo, você ganha R$ 3.000 por mês. Então você já consegue ter uma perspectiva do que você vai fazer. Poxa, eu vou pagar isso, vou financiar uma viagem, tal e tal. Então você tem essa estabilidade, que é uma falsa estabilidade, né? Porque a qualquer momento aí você pode ser mandado embora. E tem a vantagem também, se você for mandado embora, você vai ter seu fundo de garantia, você vai ter um tanto de coisa, multa de 40%. Então, tem esses benefícios, que é a estabilidade. E isso é um lado muito bom da CLT. Um lado bom também da CLT, os benefícios. Eu ganhava pouco, sim, mas eu tinha plano médico. Plano médico hoje, nesse Brasil aí, é o ouro, né? Pagava pouco. E com o SUS, como a saúde funciona aqui no Brasil, a pessoa que tem um plano médico, ela já pode se considerar aí na frente dos outros mesmo. Então, os benefícios, plano médico, você tem cesta básica, 13º eu nem falo, né? Porque 13º já é o seu salário, que eles deixam para te pagar lá em dezembro. Então, isso aí, para mim, nem benefício é. Mas essas questões de você ter um plano médico, uma cesta básica, um dentista, isso facilita muito, né, nos tempos de hoje. Hoje você vai para a fila do SUS aí, quem depende do SUS aí, é 8 horas para fazer um atendimento ruim. Eu tenho vezes, hoje, só para vocês entenderem, eu sou autônomo. Tem vezes que eu tô com uma dor, alguma coisa, ao invés de eu ir no SUS, eu vou na farmacêutica. Eu procuro um farmacêutico experiente, um senhorzinho mais velho aí perto de casa e tá funcionando. Eu não tô orientando ninguém a fazer isso não, pessoal. É só uma dica, só o que eu tô contando da minha vida. E o terceiro lado bom da CLT é menos preocupação psicológica. Por quê? Porque nós, seres humanos, a nossa mente, ela é formada a não querer problema, a não querer desafio. Então, quando você já tem aquela garantia, poxa, eu tenho meu dinheiro todo mês, vou conseguir arcar com as minhas contas, cuidar da minha família, o seu psicológico, ele fica bem. Então, esse ponto da CLT é algo muito que eu acho bacana. Eu não acho ruim esse lado da CLT, não. Mesmo você ganhando pouco ali, você, no final do mês, no final de semana, dependendo da sua escala de trabalho, você descansa. Então, eu acho esse lado muito bom da CLT. Esses são as vantagens e as desvantagens. Se vocês, depois vocês comentem aí qual que é a opinião de vocês a respeito disso, o que vocês acham desses pontos que eu coloquei aqui, se quiserem acrescentar também. E agora eu vou para o lado do autônomo, de trabalhar por conta própria, prestando serviço, fazendo algo por conta própria. É você distante ali de uma empresa que gere a sua vida, os seus direitos, essas coisas. É por conta própria, é você se virando ali. E o lado ruim de ser autônomo. Muitos altos e baixos. Como assim? Às vezes você tem muito trabalho, você tem muito dinheiro, mas às vezes você não tem nada. Isso acontece, todo mundo aí que é autônomo, comenta pra gente se é isso mesmo. Vamos supor que você tem uma microempresa aí, de uma pet shop, alguma coisa assim. Você trabalha por conta própria. Vai ter vezes que vai ter muito cliente, vai ter vezes que não vai ter ninguém. Então, esses altos e baixos de ser autônomo não é bom. É um negócio um pouco complicado, que se você não tiver uma gestão financeira boa, não saber ali guardar nos dias bons, para que nos dias ruins venha equivaler, você vai passar muita dificuldade. Outro lado ruim de ser autônomo é uma pressão psicológica maior. Como eu falei do lado da CLT, que você tem menos pressão psicológica, é porque você tem uma garantia, não. Quando você é autônomo, você já levanta um dia pensando como que você já vai pagar a conta do outro.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Porque não há garantia, não há aquela matemática correta. Poxa, eu vou gastar tanto e vou ganhar tanto. Quando você é por conta própria, não tem essa perspectiva. Então a pressão psicológica é um pouco maior. E o terceiro lado ruim, não é que seja ruim, gente, são os desafios de cada, né, de cada forma de trabalho. Não há segurança e garantia de nada. Tipo assim, você iniciou o negócio lá, seu empreendimento, você quebrou, você foi mandado embora do seu próprio negócio, por exemplo, você quebrou. Você não tem garantia de que você vai receber um seguro-desemprego de 6 meses. Você não tem a garantia de um fundo de garantia. Então, não há a tal da segurança, da garantia de que alguém vai te ajudar, o governo vai te ajudar, que naquele momento difícil, não. É você e Deus e para cima. Não tem como. Ou o empreendedor dá certo, ou ele aprende e continua, porque não tem garantia de nada se der errado. Então esses são os lados ruins, que eu acho, não é ruim, são os desafios de ser autônomo. Agora, o lado bom é o crescimento emocional. Eu não sei se você já ouviu alguém falar isso, crescimento emocional. O que é isso? Quando você é autônomo, você tem esses desafios psicológicos, essa pressão psicológica, você não tem garantia de nada, você vai crescendo como pessoa. Você vai aprendendo a lidar com problemas, aprende a contornar os problemas, sabe? Você não se torna aquela pessoa fraca e independente, você se desenvolve muito emocionalmente. Quem aí num momento aí difícil, de desafio, que achava que é autônomo, que achava que não iria conseguir, que não iria reverter aquela situação, conseguiu. Por quê? Você já tem ali como é que fala, uma casca. Você já sabe se virar. Você é aquela pessoa que não precisa de alguém levar ali o peixe para você todos os dias. Você só faz uma coisa, não. Você vai lá e caça o peixe, independentemente, pesca o peixe, independentemente da situação. Então, o crescimento emocional, aquela força interior, aquela experiência, isso aí é muito bom para quem é autônomo, que o CLT não tem, porque ele não tem os mesmos desafios. A segunda parte boa de ser autônomo, liberdade. Eu não estou falando da liberdade que você tem dinheiro, independência financeira, não. Mas é da liberdade que está na sua mente, sabe? O autônomo é o seguinte, quanto mais ele desenvolve, mais ele se esforça, mais ele ganha. Na teoria é isso. No CLT, não. No CLT você tem o mesmo todo dia, você... Desculpa aí, pessoal, o celular caiu aqui, mas vamos continuar. Bola pra frente. Isso aí é o... ficou torto aí, mas vai melhorar. Então, pessoal, é o seguinte. Essa liberdade, como é a liberdade? Que você é obrigado a trabalhar, é claro. Mas você se sente livre. Livre como? Você não tem aquele patrão que está na sua cola, te cobrando. Quando eu trabalhava de CLT, uma coisa que me deixou muito chateado foi uma vez que eu tinha as horas na casa, eu era um bom funcionário, fazia tudo certinho. E um dia eu pedi meu supervisor para sair, eu ia trocar de carro, transferir o meu carro, e você tem que sair mais cedo, porque os cartórios funcionam em horário comercial. Você acredita que ao invés dele falar, o meu serviço tudo feito, Marcelo, pode ir lá, tranquilo. Ele começou a me fazer perguntas, tipo, querendo saber o que eu queria fazer. O que você vai fazer, Marcelo? Que hora que você vai chegar? E tal. Nossa, aquilo ali é muito chato. Então, essa liberdade que você tem é de, por exemplo, você quer viajar com a família? Você é autônomo, você vai lá, dá um gás, junta um dinheiro e depois você programa a viagem com a família e vai embora. E essa liberdade na CLT você não tem. Você
tá um pouco preso. Você tem a tal das garantias, mas você tá preso. E isso eu acho ruim e acho bom na parte de ser autônomo. Quanto mais você se desenvolve, mais você trabalha, mais você corre atrás das coisas, mais dinheiro você vai ter para você ter liberdade. Então, essa é a vantagem. E por último, e o que eu acho... Por último não, tem mais um aqui antes. A vantagem de você ser autônomo é o networking. O que eu quero falar do network? Na CLT você tem o network sim, mas você está com as mesmas pessoas todos os dias e talvez não há tempo de você ter um network externo, de ir lá conversar com alguém, de, sei lá, de caçar outra coisa por fora, porque você está preso ali 10, 12, 14 horas do seu dia, porque você tem deslocamento, você tem que trabalhar dentro da empresa, fim de semana você tem que descansar, então é um pouco difícil. Agora, sendo autônomo, não. O networking, você trabalha com uma coisa aqui, conhece outro ali, conhece uma pessoa que já mexe com o que você quer mexer no futuro. Então, você vai estabelecendo relações com pessoas, com situações que podem te fazer crescer. E isso que aconteceu comigo. Eu, autônomo agora, eu aprendi a fazer tantas coisas que se eu tivesse preso dentro de uma empresa, eu não conseguiria. Não teria tempo para desenvolver isso. Então, o networking, para você se desenvolver e aprender, é um ponto muito positivo. E, por último, eu pus um benefício a mais porque eu acho isso muito importante do lado de ser autônomo. Não há limites para você crescer. Isso também vai depender do seu desempenho, né? De muitos fatores, do seu desempenho, de um pouco de sorte, de conhecimento, mas você sendo autônomo não há limites. Tanto que você pode quebrar e ir para o fundo do poço, e o fundo do poço é o fundo do poço. Talvez a gente está no fundo do poço até na CLT e não sabe. Mas você não tem limites para crescer. É isso que... Essa visão que eu tenho de ser autônomo. Um dia você pode estar quebrado, não pode ter nada. Mas você pode encontrar uma ideia, uma solução. Pode encontrar, ter um network, uma pessoa que pode te voltar a colocar no jogo. E você pode explodir de uma hora para outra. O que na CLT eu acredito que é muito difícil. Porque ali você tem toda uma liturgia de crescer na empresa, tem toda uma hierarquia. É um pouco difícil. Ali na CLT é mais degrau, você ganha 2.000, aí vai chegando o dissídio do ano, você ganha 2.300. Aí se você tem uma promoção, o seu salário aumenta para 4, 5, não. Sendo autônomo, por exemplo, você pode acertar num produto aí e vender, sei lá, ficar rico com aquilo. Você pode conhecer alguém que te deu uma dica que você pode fazer uma sociedade, então é um pouco diferente. Então, pessoal, baseado nisso, em relação à experiência que eu tive com a CLT e que eu tive com o autônomo, hoje eu sou autônomo. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: na minha visão, mesmo ganhando o mesmo da CLT sem os benefícios, eu prefiro ser autônomo. Eu prefiro ser autônomo. Eu gostava da segurança da CLT, tal, o salário era baixo, não gostava disso, mas colocando tudo no papel e colocando numa balança, mesmo ganhando o mesmo da CLT, sem os benefícios ou ganhando menos da CLT, eu prefiro ser autônomo. Por quê? O que eu desenvolvi na minha parte emocional e mental, a força que eu desenvolvi de resolver problemas, de não depender de uma empresa para sobreviver, vocês estão me entendendo, né? O networking, a conexão com pessoas que eu já tive, que me ajudaram, e a questão da liberdade, que às vezes eu tenho e que eu posso ter muito mais, e também não há limites para mim. É isso que me motiva a ser autônomo.
Ninguém consegue crescer de uma hora para outra. Eu saí da CLT, hoje eu estou lutando, eu faço várias coisas, eu gravo vídeo para o YouTube, como vocês estão vendo aí. Eu trabalho com várias outras coisas. Então são sementes que eu vou plantando e vou aprendendo. Então eu acredito que essas sementes possam germinar e gerar frutos e não há limites para crescer. Então, essa é a minha opinião, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acham. Se vocês discordam, pode falar aí, podem dar a opinião de vocês, experiências que vocês também já passaram. Então, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o like aí e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.